Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Vamos falar sobre formação profissional e teto remuneratório. E tem mais, confira! TRF da Primeira Região nega registro de bacharel a graduado em Educação Física com habilitação em licenciatura. TRF1 entende que médico pode acumular aposentadorias, desde que o valor de cada uma não ultrapasse o teto remuneratório. No IT Notícias, confira um giro por decisões da Justiça Federal da Primeira Região. É a partir de agora. Vem comigo! Dentre as dúvidas que envolvem a vida acadêmica, uma das mais recorrentes está relacionada à diferença entre bacharelado e licenciatura e o que envolve cada uma dessas modalidades. Em poucas palavras, funciona assim: o bacharelado prepara profissionais para atuarem de forma mais ampla no mercado, enquanto a licenciatura é focada em formar professores e educadores. Uma distinção que chegou à Justiça e foi julgada no TRF1. Saiba mais com Ana Paula Souza. Pedro Henrique é atleta, participa de campeonatos de artes marciais e é instrutor em treinamentos na área. E depois de iniciar em 2 graduações, resolveu estudar educação física. Ainda estudante, já está até fazendo estágio em uma academia. Tenho uma interação total com a educação física, vivendo de treino, vivendo de competição e agora estudando. Por mais que a faculdade ela tenha um complemento em instruir e te ensinar tudo que você precisa para atuar, o estágio ele te dá uma experiência prática e você acaba antecipando parte do que você vai precisar para ser um profissional. Então, como estudante, futuro profissional, eu acho um complemento muito bom, o estágio. Pedro está no 2º semestre e na faculdade onde ele estuda, a escolha pelo tipo de graduação, bacharelado ou licenciatura, é feita no 4º semestre. Por já atuar em uma academia e participar de treinos em modalidades esportivas, a princípio, Pedro vai escolher ser bacharel em educação física. Como a base da licenciatura ela tem uma atuação totalmente voltada para a área das escolas, então não é muito o meu objetivo, pretendo primeiramente ir para o bacharel, que já consegue atuar mais rápido na área que eu estou hoje em dia e se forma mais rápido também, né? Mas não descarta no futuro completar os estudos para ter licenciatura na área. Depende da possibilidade, se eu tiver alguma possibilidade profissional de atuar na licenciatura, sim. A formação em educação física é regulamentada pela Lei 14.386 de 2022, que alterou outra norma de 1998. Pela legislação, os profissionais de educação física precisam, além de estar inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física, possuir diploma obtido em curso superior de educação física oficialmente autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação. Mas como vimos, a graduação pode habilitar para bacharel ou licenciatura. Contudo, já houve um momento na história em que os estudantes de educação física saíam da universidade com as 2 habilitações. O advogado e professor Eduardo Barbosa explica o que mudou. No Brasil, desde 87, quando houve a regulação dos cursos de licenciatura e bacharelado em educação física, esses cursos eram feitos conjuntamente. Então, o aluno entrava e já tinha noção da grade curricular e sabia que podia atuar como licenciado, como professor, na parte docente e também como instrutor em academias, clubes e instituições relacionadas à recuperação física ou reabilitação física. Então, o aluno já tinha noção perfeita daquilo que ele ia fazer como profissional. Após 2002, com a resolução do Conselho Nacional de Educação, isso mudou. Então, o Conselho Nacional de Educação separou os 2 cursos, dando a eles distintas funções, os profissionais, e a partir daí deu oportunidade às faculdades para se adaptarem àquela nova instrução normativa, que era separar os 2 cursos, dando ali funções diferentes, atribuições diferentes para os estudantes de educação física, os licenciados e os bacharelados. Barbosa diferencia as atuações.
Aquele profissional que tem a licenciatura em Educação Física, esse profissional ele vai atuar na parte da docência. Então ele vai ser direcionado na faculdade a ter mais disciplinas da parte pedagógica relacionada ao ensino. E dali ele já vai sair sabendo que vai poder atuar na educação básica como um professor de educação física voltado mais para a educação básica, educação infantil e não a essas outras atribuições que são na parte de saúde física em outras instituições. O bacharel, além de atuar em academias, além de atuar como orientador físico em outras instituições, clubes e clínicas de reabilitação física, o bacharel ele vai ser mais um pesquisador da área, ele vai se especializar e ele vai poder atuar em diferentes funções e não na educação básica. Essa diferença deve ser motivo de atenção para os estudantes que ingressam no curso de Educação Física. Assim como Pedro, eles precisam optar se vão cursar licenciatura ou bacharelado. E por isso, as informações devem ser colocadas de forma clara pelas instituições de curso superior, pois interpretações erradas sobre os direcionamentos desses cursos, com frequência, viram ações na Justiça, como no caso julgado pela 13ª turma aqui do TRF da Primeira Região, em que um graduado em Educação Física com habilitação em licenciatura pretendia conseguir o registro na categoria de profissional de bacharel, o que foi negado pelo Conselho Regional de Educação Física. De acordo com informações do processo, o estudante ingressou em 2004 no curso de Educação Física da Universidade Católica de Goiás, quando a grade era de licenciatura e bacharelado, mas trancou os estudos e só retornou em 2008, quando a graduação era apenas em licenciatura. A faculdade tinha feito a mudança em 2005. Por isso, ao analisar o processo, o relator, desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, ressaltou que não se pode reconhecer o direito ao registro profissional de bacharel, pois o curso de licenciatura tem carga horária inferior ao exigido para o exercício da profissão na modalidade bacharelado, só permitindo a atuação como professor. Ele não teria esse direito porque ele trancou o curso e porque as matérias eram diferentes. Como eu disse antes, as matérias relacionadas à licenciatura, elas são voltadas à pedagogia. E as matérias do bacharel, elas são mais matérias relacionadas à pesquisa, à saúde, ao estudo do corpo humano. Então são matérias diferentes. É óbvio que algumas matérias elas se encontram, há uma convergência, mas na maioria das vezes o licenciado ele vai estudar mais matérias, disciplinas relacionadas à pedagogia. Então o relator entendeu que por essa razão e também por questão de segurança jurídica, por ele ter entrado antes da mudança e depois ter voltado, não poderia ele ter êxito nessa ação. Muitas vezes, ter mais de um emprego é a opção para manter o sustento da família. Mas quando se trata de servidores públicos, a proibição da acumulação é a regra. Mas há exceções para professores e médicos, quando há compatibilidade de horários. Confira uma decisão envolvendo a acumulação de aposentadorias com Lincoln Freitas. O limite de remuneração deve ser aplicado a cada benefício e não à soma das rendas de aposentadoria de um servidor público. Esse foi o entendimento da Justiça Federal ao julgar pedido de um médico que pretendia acumular aposentadorias do Tribunal Superior do Trabalho e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No recurso, a União questionou a sentença de primeiro grau favorável ao profissional, alegando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 11, estabelece que os salários de aposentadoria, pensões e outras formas de remuneração recebidos por servidores públicos, ainda que de forma acumulada, não podem ultrapassar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é de R$ 41.650,92. Mas, ao analisar o caso, a juíza federal convocada para atuar na 9ª turma do TRF1, Dayana Bião de Souza Muniz, destacou que no artigo 37 da Constituição é estabelecido sim um teto remuneratório aos agentes públicos nos casos em que é permitida a acumulação de cargos. Entretanto, entendeu que, conforme fixado nas teses de repercussão geral 377 e 384 do STF, esse limite deve ser analisado individualmente em cada um dos cargos que o servidor ocupou
conforme salienta o advogado Max Kolbe. A Carta Republicana de 88 estabelece em seu artigo 3716 a possibilidade de cumulação de alguns cargos públicos. Não faria o menor sentido a Constituição Federal permitir a possibilidade de você exercer duas atribuições e limitar os proventos do exercício dessas duas atribuições a um único teto do valor relacionado ao subsídio aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se você observar, nesse caso específico, poderia ser enquadrado, inclusive, como um enriquecimento sem causa por parte da União em detrimento desse servidor público aposentado. Sendo assim, a juíza Dayana Muniz concluiu que, tratando-se de acumulação compatível com o texto constitucional, é indevida a incidência do teto remuneratório sobre a soma dos dois proventos recebidos pelo servidor. A turma acompanhou por unanimidade o voto da relatora. Confira agora com William Nascimento um giro pelas notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Um agricultor com visão monocular tem direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença. A decisão é da primeira turma do TRF1. Para negar o benefício, o INSS argumentou que a visão monocular só é incapacitante nas atividades que demandem a visão detalhada dos dois olhos. Desse modo, não seria impeditiva para a atividade de agricultor. Mas o relator do caso, desembargador federal Eduardo Moraes da Rocha, destacou o entendimento da segunda turma do TRF1 de que a visão monocular autoriza a concessão de benefício por incapacidade ante a própria natureza do trabalho e os riscos que ele traz, devendo ser levadas em conta as condições pessoais do segurado e as atividades exercidas. E a Justiça Federal entendeu que a Anvisa não precisa apresentar estudo científico que ateste ineficácia de medicamento para proibi-lo. O colegiado da 11ª turma julgou ser legítima a atuação da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde no cancelamento de registro dos medicamentos Optacilin e Optacilin balsâmico, garantindo o direito de ampla defesa e contraditório. O que ocorreu no caso? A fabricante dos produtos recorreu ao TRF1 contra a sentença que negou o pedido para que a Anvisa exibisse trabalhos científicos que comprovassem a ineficácia dos medicamentos. No entanto, o relator desembargador federal Rafael Paulo observou que cabe à fabricante o dever de provar a eficácia e a ausência de dano à saúde do produto que pretende utilizar. Além disso, o magistrado ressaltou que a legislação confere ao Ministério da Saúde e à Anvisa o poder e dever de exigir a modificação de medicamentos que estejam inadequados para o consumo, tornando-se nocivos à saúde. É isso, termina agora esta edição, mas continue acompanhando as novidades da Justiça Federal da Primeira Região pelas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E na semana que vem eu volto com mais Inteiro Teor. Tchau!